Paloca e hoje estou aqui para vos falar das leituras de setembro, finalmente, já no final de outubro, quase a gravar o vídeo das leituras de outubro, mas sim, agora vou-vos falar das leituras de setembro. Em setembro eu li 10 livros, li 3 livros em papel, sendo que um deles foi uma graphic novel, li um e-book, para o projeto da Ana Lopes Em Setembro Lemos Brasil e ouvi 6 audiobooks para o projeto do September Thrills da Dorinha Linda e no total eu li 2.858 páginas. No mês de setembro houve leituras excelentes, houve leituras mais ou menos e houve leituras que não me conquistaram e algumas dessas leituras eu confesso que tinha grandes expectativas com elas e depois fiquei muito triste por ver que comigo essas leituras não funcionaram. Então há leituras de 3 estrelas, leituras de 4 estrelas e leituras de 5 estrelas. O primeiro livro de 3 estrelas de que vos vou falar foi um audiobook. Chama-se The Pilot's Daughter e é sobre um avião que foi sequestrado sobre o Pacífico. E nesse sequestro do avião morreram 6 pessoas, incluindo os pilotos. Então temos aqui uma história mirabolante e como é que vamos resolver isto? São histórias que eu gosto, mas depois já é tudo tão repetitivo e nada já me surpreende e depois ainda por cima o título é um título que tem um grande spoiler, não é? Porque nós pensamos, ok, os pilotos morreram e quem é que vai pilotar o avião e quem é que vai aterrar? The Pilot's Daughter. Portanto, demasiado óbvio. É daquelas histórias se calhar que já não me convencem muito. No mês anterior eu também tinha ouvido o Hostage, portanto já sequestros de aviões e blá 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 e sempre a mesma história e como é que se vai resolver o assunto, será que aquelas pessoas vão morrer todas, será que não vão, será que vão conseguir aterrar o avião em segurança? Então 3 estrelas não me convenceu muito, foi entretido, é pequeno e tal, mas a história é mais do mesmo. Outro audiobook de 3 estrelas, Rock, Paper, Scissors. Temos aqui um casal que está a celebrar o seu aniversário de casamento, que vai passar um fim de semana na Escócia. E como todos os casais, não é, destas histórias mirabolantes, já sabemos que há sempre por aqui umas mentiras. Então quem é que está a mentir, quem é que não está a mentir? Eu confesso que no início estava a gostar da história, mas depois isto foi por um caminho, daqueles caminhos que já vi noutros livros, já vi noutros thrillers, portanto já não me convenceu se calhar muito por causa disso, porque quando nós achamos que é uma coisa depois não é, e o caminho vai sempre para o mesmo sítio, então acabei por me, não sei, para o fim não gostei muito depois quando se desenrolou esta parte que estava aqui misteriosa, acabei por não gostar muito da história em si e acabou por não me convencer muito e então por isso levou as 3 estrelas, porque normalmente quando temos um marido, uma mulher e um passado misterioso e mentiras pelo meio, normalmente nada daquilo é o que parece ser e normalmente os autores eu acho que escolhem sempre os mesmos caminhos e levam-nos sempre àquele engano que nós achamos que estamos a pensar numa pessoa e estamos a pensar noutra, então foi mais também do mesmo e já estou um bocadinho cansada deste tipo de histórias, então 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, mais um audiobook que não me convenceu, mas este eu tinha expectativas de gostar um bocadinho mais, não tinha expectativas de lhe dar 5 estrelas, mas tinha expectativas de lhe dar 4. Estou-vos a falar de Carrie, de Stephen King. Eu sei que foi o primeiro livro, e se calhar por isso ainda não é assim tão terrorífico, mas eu estava à espera de uma coisa terrorífica, estava à espera aqui de uma Carrie cheia de poderes assim sobrenaturais e a fazer grandes maldades e não achei que fosse assim tão terrorífico, não foi de encontro àquilo que eu estava à espera de terror puro e duro, então por isso só levou as 3 estrelas, assim gostei muito da história da Carrie. Gosto muito de histórias que tenham um passado de bullying ou que as pessoas tenham sofrido bullying, especialmente em escolas, porque isto leva-me também para a minha atividade profissional e leva-me também para a realidade que eu vejo todos os dias, porque infelizmente há muitos alunos que sofrem de bullying e também faz parte do nosso papel enquanto professores também tentar resolver estes assuntos e tentar trazer um bocadinho de paz aos alunos que sofrem bullying e tentar castigar aqueles que praticam bullying sobre os outros. Então por isso eu tive muita pena da Carrie e muita pena também deste bullying que ela sofria, mas depois quando eu estava à espera que ela explodisse e que soltasse todos os seus poderes sobrenaturais, o terror que há no livro não foi assim um terror, não é? Para mim não foi terror, então não me conquistou por isso não levou as 4 estrelas, levou só 3, porque eu estava à espera de muito mais e acabou por ficar aquém das minhas expectativas. Se calhar o problema foi meu, não do livro em si,
não da Carrie, não do Stephen King, mas meu, porque eu tinha demasiadas expectativas com esta Carrie e não se verificaram, por isso só levou as 3 estrelas. Agora vou-vos falar de um e-book, sobre o qual eu também tinha grandes expectativas. Estou-vos a falar de Torto Arado e, como vos disse, li este e-book para o Em Setembro Lemos Brasil, da Ana Lopes. Eu tinha muita curiosidade com este livro venceu o prémio Leia e vi reviews, opiniões de 4 e 5 estrelas, muitas de 5 estrelas, e eu estava desejosa de ler este livro e confesso que foi uma desilusão. Eu tinha demasiadas expectativas e até ao fim tive indeciso entre as 3 e as 4, mas acabou por levar só as 3 estrelas e eu vou-vos explicar porquê. Temos aqui a história de 2 irmãs que são descendentes ainda de escravos e essa parte da história era muito interessante. E logo no início acontece aqui um acidente com as 2 irmãs, um acidente esse que vai mudar a vida delas para sempre. Eu gostei imenso desta primeira parte, gostei imenso quando aquilo aconteceu e gostei imenso da vida destas 2 irmãs e de como é que a vida delas mudou a partir daquele momento. Gostei mesmo muito, mas depois confesso que fui arrastando a leitura até ao fim. Cada vez que começava a ler tinha sono. Mas mesmo sono, eu abria a boca, eu adormecia, portanto o livro tornou-se extremamente aborrecido, a história tornou-se extremamente aborrecida, não me cativava, porque não é normal eu estar cheia de sono cada vez que pego num livro. Eu normalmente quando leio livros e os livros me entusiasmam, eu não consigo pausar o livro, eu não quero ir dormir, quero sempre ler mais umas páginas, quero sempre acabar aquele capítulo, estou sempre desejosa de chegar ao fim e de acabar o livro. E o que é que aconteceu? Eu estava sempre morta de sono, estava sempre farta, eu estava sempre aborrecida com a história, lia 1 ou 2 páginas e já tinha sono e já abria a boca e já adormecia literalmente a ler, e isso foi um sinal que a leitura não me estava a conquistar. Por isso, se me perguntarem o que é que aconteceu na vida destas 2 irmãs no meio e no final do livro, eu não me lembro, não me ficou retido na memória, não foi um livro que me deixasse memórias, que me deixasse recordações, não me deixou nada, só me deixou o princípio, e pelo princípio eu não lhe posso dar mais do que 3 estrelas, porque eu já não me lembro de mais nada, não retive nada. A escrita do autor é poética, é interessante, mas também não me cativou por aí além, por isso eu não posso dar mais do que 3 estrelas, não posso concordar com as opiniões das 4 e 5 estrelas, porque a mim o livro não me disse absolutamente, não disse absolutamente nada. Disse no início, mas depois deixou de falar comigo, deixou de me entusiasmar, de me animar, então eu não posso dar mais do que 3 estrelas e não posso concordar com as opiniões das outras pessoas, porque a mim realmente o livro não me tocou como tocou às outras pessoas. Eu percebo que possa ser um livro que toque profundamente às outras pessoas e percebo que haja opiniões de 4 e 5 estrelas, mas comigo não funcionou. Isso pode acontecer com vários livros, se calhar há livros aos quais eu dou 5 estrelas e outras pessoas dão 3 ou 4 também porque não funcionou para elas, e comigo este livro realmente não funcionou e tenho pena porque eu realmente tinha muitas expectativas, porque via tantas críticas, tantas reviews, tantas opiniões excelentes, que realmente foi uma grande desilusão, mas foi uma desilusão ainda maior porque eu tinha demasiadas expectativas e elas não se concretizaram, por isso foi um livro de 3 estrelas para mim. Outro audiobook de 3 estrelas, The Night She Disappeared. Temos aqui uma rapariga, estamos em 2017, uma rapariga de 19 anos desaparece. E ela tinha um encontro marcado, deixa o seu filho ainda pequenino, o seu bebê, com a sua mãe e desaparece. E temos aqui a procura desta mãe para tentar saber o que é que aconteceu à sua filha. E depois temos aqui uma história em 2019. Uma mulher que vai para aquela aldeia ou para aquela vila, já não me lembro bem onde é que se passa a ação, mas chega ali e descobre tipo um cartaz a dizer escavem aqui, dig here. E a partir daí nós vamos tentar perceber, então a história vai se desenrolar entre 2017 e 2019, aquilo que aconteceu em 2017, aquilo que está a acontecer em 2019 e o que é que realmente aconteceu a esta rapariga que desapareceu. Eu gosto muito destes mistérios e gostei muito de tentar perceber o que é que se tinha passado em 2017, porque nós começamos logo no início, onde é que ela desaparece, e depois vamos voltando atrás e vamos tentando perceber as suas relações, a sua vida e porque é que ela desapareceu. E gostei, depois é verdade que não gostei muito do fim, não é? Aqueles fins que não me surpreendem por aí além também, então não gostei muito do fim, achei que a coisa não foi assim também muito verossímil, não sei. Ou a investigação na história foi mal conduzida, não sei, aquilo não me convenceu por aí além, então por isso estava a ser entretido, mas depois o final também não me convenceu e por isso só levou as 3 estrelas. De 4 estrelas só há um livro, foi um audiobook, The Last House on Needless Street.
É um livro que podia ser de 5 estrelas ou podia ser de 3 estrelas, mas ficou pelas 4. Temos aqui o Ted, que vive com a sua filha e que vive com a sua gata, numa casa muito misteriosa. Portanto, temos aqui uma história muito misteriosa, muito cheia de mentiras, de coisas muito estranhas, e uma delas é ter uma gata que fala, não é? Que expressa as suas opiniões. Eu no início achei que não tinha sido o momento indicado para ouvir este audiobook, porque tinha perdido a minha Nina há pouco tempo e então achei, ok, estar a ouvir um audiobook em que uma gata fala se calhar não é o melhor momento, mas depois até achei que era terapêutico. E até achei que sim, porque a minha Nina não falava, mas era como se falasse. Não é? Quando ela olhava para mim, era como se falasse e eu falava muito com ela, então achei que até se calhar fazia sentido, ok? Porque não? Ter um gato que fala? Porque não? Nas fábulas os animais também falam, portanto eu achei que era perfeitamente normal. Depois, a meio do livro, comecei a achar que tudo aquilo que parecia que se calhar até era normal, se calhar não era. Portanto, havia aqui qualquer coisa estranha. E no final do livro, claro, isso vai-se a revelar, que nem tudo o que parece é, nem tudo aquilo que nós temos na ideia vai ser aquilo que vai continuar até ao fim. E estive muito indecisa com a classificação deste livro. Eu achei que não era um livro para 5 estrelas. Porque se calhar aquele final não foi assim tão chara, ou tão estranho, ou tão inesperado. Mas também achei que este livro merecia um bocadinho mais do que 3 estrelas. Não estava ao nível dos outros audiobooks, não estava ao nível dos outros livros de 3 estrelas, não, estava num patamar acima. Então não são assim 4 estrelas, assim quase a roçar as 5, não, são 4 estrelas. Gostei da história, gostei da premissa, gostei da ideia, gostei muito da explicação depois que vem no fim de porquê isto tudo. Gostei, porque eu gosto muito da parte da psicologia, da psiquiatria, da mente humana, então gostei de compreender melhor o que está por trás desta história e se calhar essa explicação eu acho que fez falta. Então gostei dessa parte e por isso levou as 4 estrelas, porque é um livro diferente, mas é um livro que também me leva a pensar nessa parte da psicologia e da psiquiatria e da mente humana. Portanto, é um livro que me leva muito a pensar, que me leva muito para além da história que está aqui contada e por isso é um livro superior aos outros de 3 estrelas e por isso levou as 4 estrelas e foi uma agradável surpresa. Não tinha demasiadas expectativas, portanto não saíram goradas, mas realmente foi uma leitura interessante e uma leitura de 4 estrelas consistente. E chegámos finalmente aos livros de 5 estrelas. O primeiro livro de 5 estrelas de que vos vou falar é um audiobook. Estou-vos a falar do audiobook And Then There Were None, da Agatha Christie. Eu já tinha lido o livro em português, eu já tinha lido o livro em inglês, já tinha visto a adaptação da BBC, já tinha visto a adaptação francesa, mas como eu adoro esta história, fui ouvir o audiobook. Então temos aqui uma ilha misteriosa, temos aqui uma casa nesta ilha, e nesta ilha não há mais nada. E temos aqui 10 pessoas que foram convidadas, não se sabe por quem, para estarem todas juntas nesta ilha. Então nós vamos conhecendo um bocadinho da vida destas pessoas, e aos poucos as pessoas vão morrendo, portanto vão desaparecendo de um sítio onde aparecem estas 10 figuras, vão desaparecendo as figuras consoante as pessoas vão morrendo, e nós temos aquele mistério de quem é que será que as anda a matar. É claro que eu quando ouvi o audiobook já sabia perfeitamente, não é? Porque já li o livro em português e em inglês, já vi a adaptação da BBC, que é muito parecida ou muito fiel ao livro, então eu já sabia a história. Mas é tão fascinante esta história e para mim é como se fosse sempre a primeira vez, apesar de eu já saber o final, é como se fosse sempre a primeira vez. Eu estou sempre desejosa porque nunca sei qual é a ordem pela qual eles vão morrendo, então essa parte não consigo fixar, sei aqueles que ficam para o fim, mas normalmente aqueles que vão morrendo ao princípio às vezes não me lembro bem, então eu gostei muito de reler, ou neste caso não foi reler, mas foi ouvir uma história que eu já tinha lido. E foi fascinante e eu adoro realmente este mistério. Acho que é das melhores histórias que a Agatha Christie escreveu para mim. Então foi uma leitura, não, mas foi uma audição do audiobook maravilhosa. Porque agora pensei assim, ok, se eu já li 2 vezes, se calhar agora faz-me sentido ouvir o audiobook, então deliciei-me a ouvir este audiobook, gostei mesmo muito, muito, muito e por isso são 5 estrelas bem gordas, bem consistentes e foi muito, muito bom regressar a esta história. Também com 5 estrelas, Morreste-me, de José Luís Peixoto. Um livro onde ele fala sobre a morte do pai, um livro muito, muito doloroso. Um livro que eu não recomendo que leiam quando estão assim com um astral muito positivo ou quando estão muito felizes. Porque eu acho que é um livro que é bom para se ler quando estamos também numa fase de luto, numa fase triste. E eu, como tinha perdido a minha Nina e estava a precisar de purgar tudo e de chorar, eu acho que foi o momento ideal para ler este livro, porque eu chorei da primeira à última página. Então eu acho que foi o momento ideal para ler este livro. Se calhar se eu estivesse com um astral como estou agora, mais animada, mais positiva, se calhar eu não tinha conseguido ler este livro, ou se calhar não
porque pensava assim, ok, estou tão animada e tão feliz, não me apetece chorar, não me apetece ler um livro para chorar. Então eu li este livro no momento certo, como vos digo, é um livro doloroso, um livro também que me fez lembrar das pessoas queridas que eu já perdi, não é? Que já viraram estrelinhas, que eu já perdi. E nesse aspecto também foi bom, porque como eu precisava de chorar, foi o momento certo também para recordar os meus entes queridos que já partiram, para chorar tudo o que eu tinha a chorar pela minha Nina. É um livro, é pequeno, mas é denso, e quem já perdeu um ente querido de certeza que se vai reconhecer aqui nesta escrita do José Luís Peixoto, porque é uma escrita tão poética e tão bonita, apesar de dolorosa, que recomendo este livro para esses momentos, para quando nós precisamos de chorar. Porque às vezes precisamos de chorar e às vezes estamos tristes e precisamos de chorar, e quando perdemos alguém eu acho que faz todo o sentido ler este livro, porque aquilo que ele expressa aqui é aquilo que nós todos sentimos e se calhar não conseguimos transmitir por palavras, e ele consegue, e nós estamos a ler isto e estamos a sentir profundamente a nossa perda, do nosso luto e a nossa tristeza, e eu acho que faz todo o sentido ler este livro quando estamos nesses momentos mais tristes da vida, e por isso foi uma leitura mesmo 5 estrelas, e de certeza que mais tarde voltarei a este livro. Outra leitura também de 5 estrelas e também muito, muito deliciosa foi Verões 3, A Fuga e as Giestas. Confesso que há algumas histórias que gosto mais do que outras. Já sabemos o que é que acontece quando temos assim contos ou quando temos assim histórias como aparece aqui nesta graphic novel, que tanto no volume 1 como no volume 2 nós temos 2 histórias. Gosto sempre mais de uma do que gosto de outra, mas tenho que vos confessar que gosto imenso, imenso, imenso destas histórias. Gosto imenso desta Renault 4L. Traz-me assim à memória grandes recordações das minhas férias de criança, que não era numa Renault 4L, mas era num Renault 5, portanto era muito parecido também, grandes aventuras. Então gostei mesmo muito destas histórias também, gosto muito de recordar também a minha infância, e estas histórias normalmente levam-me sempre para a minha infância, apesar de termos aqui a história desta família e termos aqui sempre grandes aventuras. Gosto imenso também da arte destas histórias, e acho que são super, super divertidas. Esta família é sempre enfiada dentro do carro, todos aqui ao monte e fé em Deus, e sempre com grandes aventuras, se vão acampar, se não vão acampar, se vão para o sul, se apanham bom tempo, se não apanham bom tempo. Gosto mesmo muito, muito, muito destas histórias e divirto-me imenso. Divirto-me imenso, o meu colorido é espetacular. Divirto-me imenso a ler estas histórias, por isso, para mim é um livro de 5 estrelas. É verdade que eu não posso comparar estas 5 estrelas com as 5 estrelas do livro da Agatha Christie, ou com as 5 estrelas do livro do José Luís Peixoto, porque são géneros completamente diferentes. Mas dentro dos géneros das graphic novels, gosto mesmo muito destas histórias. São histórias que dispõem muito bem, que nos põem bem dispostos, que nos fazem rir. A mim levam-me, como já vos disse, à infância. Logo a primeira história é de 1979, o ano do meu nascimento, portanto são histórias realmente que me tocam, que me levam a viajar ao meu passado, e por isso é um livro que realmente vale as 5 estrelas. E gosto mesmo muito, 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 e estas capas são, e gosto da arte, e gosto de tudo o que está aqui dentro, e por isso, apesar de gostar mais de umas histórias do que outras, é um livro de 5 estrelas. E para terminar as leituras de 5 estrelas e as leituras do mês de setembro, eu li A Morgadinha dos Canaviais de Júlio Diniz. Até agora o meu livro preferido de Júlio Diniz. Gostei imenso deste homem que vive em Lisboa, que está farto da sua vida citadina, está aborrecidíssimo, então decide ir para casa da tia numa aldeia minhota, para quebrar um bocado aquela rotina da cidade. Então agora vou para o campo. E chega ao campo e conhece a Morgadinha dos Canaviais e apaixona-se, e temos aqui uma história que podia ser uma história de amor. E então eu gosto de algumas histórias de amor, não gosto de todas, mas gostei da história de amor porque estava à espera de uma coisa e saiu-me outra. Portanto, aí gostei porque fui surpreendida, porque às vezes há aquelas histórias de amor que nós já sabemos desde o princípio o que é que aquilo vai dar. Mas aqui não foi assim tão óbvio e não foi uma história de amor que eu estivesse realmente à espera, por isso gostei dessa parte das histórias de amor, apesar de eu não ser assim romântica e de eu não ficar fascinada com as histórias de amor, gostei da história de amor que está aqui. Como vos digo, foi algo que me surpreendeu, e isso para mim foi excelente, não ser aquela história de amor que já sabemos desde a primeira página como é que aquilo vai terminar. Por isso gostei muito dessa parte, gostei da vida no campo, da descrição da vida do campo, gostei das críticas à religião que aparecem aqui neste livro, gostei muito da crítica social e das críticas à religião, e gostei muito da parte das eleições, porque aqui aparecem eleições. Nós, em Portugal, também estávamos no período de eleições,
Então foi curioso também essa parte, porque estávamos no período de eleições, então coincidiu também com o estar a ler o livro ao mesmo tempo que estávamos no período de eleições em Portugal, por isso eu gostei dessa parte e gostei de ver as diferenças que havia entre as eleições da altura e as eleições de agora, não é? Então também foi muito curioso também pela altura em que eu li o livro, também fazer aqui esta analogia entre o passado e o presente. Por isso só vos posso dizer que foi uma leitura deliciosa, que era um livro sobre o qual eu tinha grandes expectativas e que não me defraudou nenhuma expectativa, portanto foram 5 estrelas bem consistentes, não me defraudou nada. Como vos digo, é dos meus livros preferidos, ou é o livro preferido até agora de Júlio Diniz. Gostei mesmo muito, gosto muito da escrita do Júlio Diniz, mas isso eu já gostava nos outros livros, mas aqui realmente gostei mesmo da história e gostei mesmo de todo este ambiente que está neste livro, das personagens, desta crítica social que há neste livro. Por isso só posso recomendar a Morgadinha dos Canaviais, que também me fez lembrar na freguesia rural que há em Évora, que se chama Canaviais, por isso também cada vez que lia lembrava-me disso. Apesar disto ser passado no Minho, eu tinha sempre na memória os Canaviais. Mas gostei realmente muito deste livro. Agora estou a ler, por acaso agora estou a ler Os Fidalgos da Casa Morisca. Ainda não tenho assim grande opinião, mas eu acho que não vai ser tão bom como a Morgadinha dos Canaviais. Eu acho que este vai ser mesmo o livro preferido, o meu livro preferido de Júlio Diniz, e realmente foi uma leitura excelente e só posso recomendar esta obra porque é daqueles clássicos que merecem ser lidos. E foi realmente uma leitura excelente. E foram estas as minhas leituras do mês de setembro. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles. Deixem like no meu vídeo e subscrevam o meu canal se ainda não o fizeram, porque já sabem que isso também é muito importante para quem está a produzir conteúdo, não é? Continuar motivado para o fazer. E não havendo mais nada para vos dizer, eu vou me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!